E aí, tudo bom? Esse aqui é um dos fones mais monstros da história dos fones, não por ser o melhor, mas por conseguir, com um preço muito inferior, ser próximo a fones muito caros. Uma coisa que me impressionou falando em lockdown foi o tempo de entrega. Eu comprei esse fone no dia 13 de março, dia 1º de março, o fone foi entregue. Vou mostrar o rastreio para vocês. No aplicativo rastreador consta como 8 dias, mas foi um pouquinho mais do que isso. Mas de qualquer forma foi muito rápido. Então se você estiver pensando em comprar esse fone, a tendência é que ele chegue rápido. Não foi taxado, galera. Então vamos lá. Ele envolveu aí com bastante plástico bolha, apesar de já ter uma caixa no produto aqui que provavelmente protege bem SHP 9500. Essa parte aqui, ó, que ele tem um selozinho para você raspar e verificar no site lá da Philips se é original. Eu comprei desse vendedor, que eu vou deixar o link na descrição, justamente porque as pessoas diziam que era um produto original. Mas essa parte aqui das especificações eu falo aí depois com mais calma. De 12 a 35 Hz, 200 mW de potência, drivers de 50 mm, a parte da sensibilidade da impedância depois eu coloco para vocês verem. Um dos fones, se não o fone mais falado quando se tenta comparar com o icônico Sennheiser HD 598. Só que o Sennheiser HD 598 é um fone hoje de mais de R$1.000. Esse fone você encontra por 400 a um pouco abaixo, 390, 370, a depender da promoção até 350. Um fone do tipo aberto. E por que eu peguei um fone aberto nesse momento? Eu nunca tive interesse algum em ter um fone aberto, muito pelo contrário, o meu interesse sempre foi em fones fechados quando eu morava na casa antiga. E o motivo era simples, o meu computador ficava no mesmo quarto onde estava a minha cama. Dessa forma, se a minha mulher estivesse dormindo e eu quisesse editar um vídeo ou jogar, eu queria que o fone pudesse isolar o máximo o som ali para não acordar ela. Nessa casa, a situação é totalmente oposta. Um abraço aí pro inscrito Nélio, que foi um dos que eu acho que comprou esse fone, por indicação minha, gostou, mas falou, Pinche, é aberto demais. O que eu vou verificar é quão aberto é esse fone, né? O quanto ele vaza e o quanto dá para ouvir o que tá lá fora. Quanto mais, melhor, no meu caso. Mas para você aí que quer um pouquinho de isolamento, eu também vou te dar esse feedback, tá bom? Ó, vocês podem ver que a embalagem protege bem o fone. Dificilmente ele vai tomar uma pancada aqui que possa danificar, mas o vendedor embalou muito bem. Olha só a quantidade de plástico bolha que o cara mandou. Ó. É muito plástico bolha aqui. Tem um saquinho, não sei se esse saquinho serve para transporte. É um fone com cabo removível. Eu agora tô nessa paixão aí de fones com cabos removíveis. Para mim não tem volta mais. Eu não pego mais fone sem cabo removível, de jeito nenhum. Um conector é o P2, que são dois tracinhos aqui. Aí você poderia dizer, pô, mancada da Philips. Não, aqui já vem com adaptador, ó. Aí fica P2, P2. P2 numa ponta, P2 na outra e vem um adaptadorzinho. Eu ouvi muito feedback positivo desse fone em relação ao conforto. Bom, é um saco de... eu não lembro o nome desse tecido não, mas é bem simples, ó pessoal. Bem fino, não é de qualidade não. Chama de cara a atenção o tamanho da concha, ó o tamanho da minha mão aqui da concha, ó. Bem grandona. Essa parte aqui não é estética. Dá pra ver o driver lá, ó. O driver é de 50 mm. Aqui já dá pra ver o encaixe. Ele não é um conector proprietário. Qualquer cabo P2 que você colocar aqui, ele vai aceitar, porque você pode ver que o conector tá bem rente aqui. Ele não tá lá no fundo. Mas não é isso que define se um conector é proprietário ou não. Eu vou só pegar um cabo aqui, o da Onodio, e qualquer cabo aqui vai funcionar perfeitamente. Esse conector, ele não tem nenhum sistema de trava. Se por acaso você der um puxão acidental no cabo, ele vai se soltar. E algumas pessoas discutem se ter a trava aqui no conector é positivo ou negativo. Por que positivo ou negativo? Eu acho positivo não ter, porque eu prefiro que quando eu puxe, ele solte o cabo, do que ele corra o risco de danificar essa parte aqui. O cabo, eu acho que pode perder quantos quiser, não pode danificar essa parte aqui. E quando essa parte tem trava, eu acho que você fica no risco de dar um puxão acidental e quebrar a parte do fone que não era para quebrar. E aí perde a função, né? Ter um
um fone com cabo removível porque você está tentando fugir justamente da parte que mais quebra, que é o cabo. Vou aproveitar para tirar a dúvida de vocês em relação a isso de conector proprietário ou não. É fundo e tem um dentinho aqui, ó. Esse dentinho casa com esse dentinho aqui do conector. Então quando você coloca aqui, ele cabe certinho. Um cabo P2 que não tem esse dentinho, ele não vai funcionar. O cabo da Philips no OneAudio, vamos ver se ele encaixa e vou plugar lá no PC e vou botar para tocar. Então, ó, pluguei aqui. Como esse aqui ele tem um extra aqui, né, um gordinho a mais da Philips, o ideal é que eu coloque esse aqui que é mais magrelinho, tá vendo? Para poder passar lá até o final. Então o padrão é esse aqui que é um pouco mais gordinho. Então vamos lá, vou colocar aqui, ver se ele encaixa. Não encaixa. E aqui não encaixa também. O que eu teria que fazer? Teria que colocar o adaptador aqui e plugar do lado de cá. Pluguei. Então nesse ponto, mancada da OneAudio nessa parte aqui, né, do conector, nesse conector, mas dá pra gente ajeitar, né? Mas vamos fazer o inverso. O OneAudio que a gente vai plugar no Philips. Plugado sem dificuldade nenhuma, tocando. E dá pra ver como vaza, né, galera? Vou tampar aqui pra vocês verem, ó. Vaza bastante. Não tem essa não, é fone abertão. Escancarado. Apesar dela ser grandona, ela tem um formato ovalado, não é circular. Aqui tem um paninho sobrando. O driver já tá aqui, só que não tem aquele aspecto favo de mel, ele é reto. Alguns fones que tem uma sensação aqui de favo de mel incomodam no ouvido. Esse aqui é reto. A parte do tecido aqui é bem macio e eu adoro fones que são em tecido. O fone mais confortável que eu tinha até então era o Arcano SHP80, que é em tecido, e não esses de corino, esquentam muito, né? Principalmente aqui na Bahia, que faz muito calor. Nessa parte que eu critico em tantos fones, que é a regulagem, ó, vocês podem ver que é bem suavezinha, em níveis bem detalhados, e tem a numeração ali. Então você consegue saber exatamente onde é que tá. Você consegue deixar igualzinho os dois aqui, ó. Essa parte de metal, claramente. Aqui, tecido. Longe de ser o mais macio que eu já testei. Ele é todo solto aqui, ó. Só é preso nessas duas partes aqui. Essa e essa. E aqui a gente tem também a indicação de direita e esquerda. Essa indicação também na parte externa do fone. Em termos de quantidade de espuma, não é muita espuma, mas é macia. Não é também a mais macia que eu já testei, mas a gente vai ter que colocar na cabeça para ver, né? Peso, é um fone bem leve, então ele tende a ser um fone muito confortável e que você não percebe que está usando. Eu acho que para o tamanho dele, é até estranho o peso dele. Fica até na dúvida se é um fone de qualidade mesmo, porque é bem leve. Mobilidade, esse movimento aqui que é bem restrito. Para os lados, ó, uma movimentação também pequena e que não é suave. Ela é bem durinha nessa parte aqui. Aqui em cima, essa parte aqui é um plástico, não é em corino, o que é bom. Isso aqui eu tenho certeza que não vai acabar descascando com o tempo, acontece com vários fones isso. E aqui é um fone que com certeza vai durar. Eu não tô achando que essas pads aqui são substituíveis, mas eu não vou forçar assim de cara sem saber. Vou procurar saber se são substituíveis e onde tem também. Se você não é inscrito, se inscreve e ativa o sino de notificações para não perder quando eu soltar o vídeo da análise honesta desse fone aqui, que eu sei que muitas pessoas não têm noção do quão bom esse fone é. Mas será que é bom mesmo? Tanta gente falando que ele é comparável a fones tão mais caros. Também quero saber isso. Eu não sei se vocês já perceberam, mas fones são coisas muito subjetivas para a gente avaliar.
Não é porque a especificação está dizendo ali que ele é isso ou aquilo, que fones tão iguais em especificações podem ser tão diferentes na prática. Quando eu falo que um fone é confortável, ele é confortável na minha cabeça. Quando eu falo que a sonoridade dele é muito agradável, é agradável aos meus ouvidos. A concha tem um tamanho bom, a espuma ficou boa, para minha impressão. Então eu vou segurar ele aqui nas minhas mãos só para você ter uma ideia do tamanho do bicho, ó. Em relação à minha cabeça, vocês podem ver que é um fone que eu considero grande para cabeças grandes. E eu vou colocar aqui e passar o feedback primeiro do conforto, sensação ao usar. Então, é um fone que se encaixa muito bem na cabeça e o peso dele, que é bem leve, torna esse fone muito confortável para você usar por um dia inteiro ou editar por um dia inteiro. Não incomoda absolutamente nada. Apesar das espumas não serem tão grossas, elas fazem o trabalho delas, nem tão grossas e nem tão macias, mas como o fone é muito leve e tem um encaixe que parece feito para sua cabeça, o fone é muito confortável. Nesse quesito eu não tenho absolutamente nenhuma queixa a fazer. Em relação à sonoridade, já testei aqui com diversas músicas, um fone aberto ele sempre vai ter efeitos na sonoridade do fone, sim. Teoricamente melhora um pouco a sonoridade porque não tem um som que está batendo e voltando como acontece nos fones com isolamento de som. Então teoricamente o som aqui é mais puro, né? A parte dele que vai bater no seu ouvido e vai voltar lá para o mundo de fora, ele vai deixar ir embora. Então o som fica teoricamente mais limpo. E também em relação ao palco sonoro, muitas pessoas falam que fones abertos têm um palco sonoro muito melhor. Comparativamente falando, só para você não ficar perdido, seria a diferença entre você fechar os vidros do seu carro e ligar o som acima de 50% e você está dirigindo ali, o mundo acabou. Você está no seu mundo ali ouvindo a sua música, muitas vezes em um cruzamento com o sinal aberto para você e você com o som ligado alto, você não escuta, por exemplo, uma moto avançando o sinal, coisa que você escutaria se estivesse com o som do carro um pouco mais baixo ou até alto, como os 60% ou 50%, mas com o vidro abaixado. O que acontece num fone aberto lembra muito mais a sensação de você ir num barzinho com um som ao vivo e você sentar um pouco afastado do mini palco que tem nesses barzinhos. Você consegue conversar com a outra pessoa em um volume normal e ao mesmo tempo você está ouvindo a música, o show ali com todos os detalhes, com a qualidade, está muito agradável. Então eu consigo estar editando aqui ou jogando, por exemplo, que eu só jogo PUBG no momento, e se alguém abrir a porta, ou se a campainha tocar, ou se a pessoa chegar aqui do meu lado e falar, por exemplo, tô querendo pedir uma comida tal, vai querer também ou vai querer o quê? No que eu estiver fazendo, mesmo ouvindo música, eu vou conseguir ouvir o que a pessoa falou claramente, sem precisar estar fazendo isso aqui, ó. Essa eu acho que é uma das grandes vantagens de um fone aberto. Aqui do jeito que eu tô, sem ouvir nenhuma música, eu consigo ouvir até o ruído bem baixinho do ar-condicionado split funcionando, só para vocês terem uma ideia. E nada disso implica em perda de qualidade sonora. É um som que tem uma sonoridade, para mim, fantástica. A única coisa que você provavelmente vai sentir falta nele talvez sejam os graves, porque fones abertos também têm essa característica. Geralmente os graves neles são um pouco mais fraquinhos do que fones com o isolamento total, que também tendem a ter o oposto. Muitos graves em vários fones é assim. Mas um bom fone como esse aqui, eu não senti falta dos graves. Eu só achei que eles não são tão pronunciados quanto nos fones fechados que eu já tive. Você com certeza vai curtir esse fone. Eu entendo agora, não foi à toa, né, que esse fone foi comparado com fones muito mais caros. Ele tem um potencial realmente incrível
valor dele, mas que bom que tem um produto como esse na China custando seus R$ 400. Se você gosta de ouvir uma música e não ter aquela sensação nem de um fone apertando sua cabeça, ele fica bem, parece um fone ergonômico, de tão confortável que é. Se você gosta de usar fone por horas e horas, gosta de ouvir a música sem a sensação de cansaço nos ouvidos ou o calor, né? Também não sentir calor com esse fone, o tecido ajuda bastante a respirar. O próprio fato do fone ser aberto, o ouvido respira melhor. Então eu vi várias vantagens em ter adquirido esse fone, mas isso não quer dizer que ele é o fone perfeito para todas as pessoas. Muitas pessoas vão preferir um fone fechado com maior isolamento sonoro. Vão ter pessoas com ocasiões como a minha de antigamente, que precisam que o som não vaze para não incomodar as pessoas. E também pessoas que preferem um som com mais grave, mesmo que percam um palco sonoro. Eu achei um fone muito completo. Só que ele não é para todos. E quando a gente avalia fone, como eu falei mais cedo, você precisa confiar muito na pessoa que está te dizendo o que ela está sentindo, porque 50 milímetros de driver pode ser 50 milímetros para vários fabricantes, mas qual é a qualidade daqueles 50 milímetros? Quando você escuta uma resposta de frequência ali escrita na caixa de uma mesma marca em relação a outra marca, por que é tão diferente? Porque fone é muito subjetivo e o que uma mesma marca está dizendo que é um driver de 50mm, aqui pode ser um driver de 50mm feito pela Philips, enquanto o outro fone pode ser um driver de 50mm feito pela Shaoxin Shaoshou. Então não vai ter a mesma qualidade, apesar de na especificação estar dizendo que também é um driver de 50mm ou com a mesma resposta de frequência, inclusive. Eu recomendo demais esse fone, vou deixar o link na descrição. Se você quiser comprar esse fone, sentiu vontade, veja outros reviews. Eu não conheço nenhum review falando mal desse fone até hoje, de todos que eu vi. Faça lá sua pesquisa, mas se você quiser ajudar o canal, comprando por esse link aqui você já vai estar ajudando. Se você quiser ajudar o canal de outra forma, o Pix eu deixo sempre aí na descrição, r.pinch@gmail.com. Qualquer valor ajuda a comprar alguma coisa aqui e matar a sua curiosidade e a sua necessidade de informação de um produto que você está pensando em comprar. E se você quiser ajudar de outra forma também, sempre está rolando alguma rifa de alguma coisa. Nesse momento é a do projetor WeWatch V50. Se quiser participar, R$6, o link também na descrição. Vou fazer a análise honesta dele depois de usar mais um tempo e ver se aparece algum problema ou alguma coisa que chama minha atenção negativamente ou positivamente ao longo do uso dele. Isso aqui são só primeiras impressões ampliadas, tá bom? Tchau, tchau!